convosco. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, do pastor Miguel, pela vida da igreja, pela vida de toda a equipe de obreiros, pelos músicos abençoados por Deus, agraciados por Deus. Louva a Deus pela vida de todos nessa noite. Que Deus continue abençoando, agraciando a todos por essa rica oportunidade que Deus nos concedeu, nos deu, novamente nos está retornando. E antes de mais nada, eu quero pedir perdão aos amados. No dia do evento, eu estava aqui com a minha noiva e tivemos que sair às pressas por questão de compromisso também, meus amados. Mas o prazer e uma oportunidade que a gente tiver, pode contar conosco. Vamos estar aqui para estar ajudando a nossa igreja, a nosso servo, o nosso Deus, que é o único merecedor de honra, de glória e de toda a adoração. Aproveitar que a igreja está de pé nessa noite. Talvez os irmãos podem ter ficado um pouco assustados, mas o texto que me chamou muita atenção no tempo, no dia de hoje, a qual Deus colocou no meu coração para a gente estar compartilhando junto com a amada igreja. Salmo de número, em nome de Jesus, meus amados irmãos, 125, amém? Vamos meditar todo, pensando por de libertação, mas Deus, nesta noite, pela misericórdia, graça de mim, mandava que eu trouxesse esse texto, porque estamos precisando dos dias a você que vem na graça da terra, amém? E antes, vamos meditar nessa noite, eu vou versículo 1, a igreja 2, amém? Apenas dois para a nossa meditação nessa noite. Você confia no Senhor, são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. 2. Assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Agora você, com a tua total confiança em Deus, vai dizer bem alto para a glória de Deus. Apenas o primeiro versículo, amém? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, Mas permanece para sempre. que não se abala, Mas permanece para que sempre. não se abala. Mas permanece para Isso sempre. é já no vento que você nunca vai se arrepender logo. Glória. Senta para hoje no nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E antes de entrar nesse texto, nessa mensagem, eu costumo dizer, a Luciana aprendeu a conhecer, ela sabe disso de bom. Eu não costumo agir, pastor Paulo, pastor Gisel, igreja, por emoção e por impulso. Mas eu costumo dizer que eu costumo agir pelo Espírito Santo de Deus. E que Deus mandava de entregar nessa noite, pastora Patrícia. Nunca ouvi falar, não sei da tua vida, não sei a consolação dentro do teu lar, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus mandava te dizer: permaneça da forma que você está, porque o Deus a qual nós servimos, Ele manda dizer nesta noite: há um projeto lindo no teu coração, na tua alma, que Deus manda te dizer, permanece apenas crendo e confiando em Deus, porque é o que Deus te prometeu. Querendo Satanás, mas Ele vai cumprir a tua vida, porque o Deus a qual eu e você servimos é fiel para cumprir aquilo que você tem pedido a Deus. Ai daquele que se levantar contra a tua vida, amém? Deus manda te dizer nesta noite: até as tuas lágrimas lá no teu campo, em particular com Deus, Deus manda te entregar, apenas permanece, continua adorando Ele, porque hoje, pela misericórdia e graça de Deus, eu vi como se fosse a minha sogra aqui nessa noite. Isso é hora de chegar, adorar a Deus. É como se eu estivesse vendo ela da mesma forma que eu vi a senhora. E Deus mandava te dizer: permaneça apenas confiante em Deus, porque o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Amém, igreja? Amém. Irmãos, meditando, voltando para o texto aqui, os muitos turistas, Deus usava vocês aí, esse mistério aí, esse sol. Eu estava meditando, pastor Paulo, a igreja nessa noite, nesse mundo a qual estamos vivendo, os dias atuais, não só no Brasil, mas no mundo, a qual eu e você vivemos. Eu me lembrei que há 6 anos atrás, se não me falha a memória, assim que surgiu
A pior coisa que chegou no Brasil foi essa praga de Covid. E lembrando, durante esses dias, conversando muito com a minha noiva Luciana, pastor João Leno, alguns irmãos, alguns obreiros, alguns pastores, o que mais a gente ouvia falar no mundo hoje em dia, não tinha diagnóstico, até mesmo para falar, quando alguém vinha a óbito, até mesmo no hospital. A primeira coisa que era determinado, não só dentro do hospital, mas até mesmo fora do hospital, tudo era Covid. Interessante, pastor Paulo, pastor Gisele, obreiros, igreja de Deus nessa noite, que o que me chama muita atenção, obreiros, músicos, é que uma coisa que eu nunca perdi a confiança e a esperança em Deus, pastora Patrícia, mas o que me doía muito na alma e me dói também nos dias de hoje também, é porque naquela época, 6 anos atrás, eu me lembrei como se fosse hoje, muitos ministérios, muitas igrejas, chegou ao ponto de fechar as portas, porque ao mesmo tempo, mesmo confiando em Deus, mas tudo, qualquer coisinha era Covid, e tinha sempre isso, tinha mesmo medo de adquirir o Covid. Não tinha que falar que não tinha, porque tinha. Quantos pastores, quantos homens e mulheres de Deus que fecharam as portas, não só aqui, mas no Rio, Petrópolis, Itaipava, vários lugares do Brasil, chegaram a abrir as portas, mesmo tendo total confiança em Deus, mas ao mesmo tempo, qualquer coisinha era Covid-19, mesmo sabendo que eu e você estavam com alguém no hospital, até mesmo fazendo tratamento, até mesmo tomando anticoagulante, medicamento dentro do hospital, mas todo o diagnóstico, pastora Patrícia, pastor Gisele, pastor Paulo, obreiros nessa noite, não existia há 6 anos atrás todo o diagnóstico para ser lançado, até mesmo no estado de óbito. Isso era um fato real no Brasil e no mundo. E a gente sabendo disso, que por trás disso tinha uma mentira. Não podemos ter medo jamais de falar a verdade. Independente se vai viver, se vai te dar, se vai te ferir, mas se eu e você temos total confiança em Deus, nós temos que aprender a falar a verdade. Independente se aquilo ali cobrança vai ser mais tarde, para mim, para a tua vida, mas a sua esperança, a sua confiança, elas têm que estar sempre em Deus, e jamais eu e você podemos perder essa dinâmica, essa comunhão e essa total confiança em Deus, pastor Gisele. Se eu fosse perguntar aqui hoje, não fugindo do texto, o que me dói na alma, não vou citar nome por questão de ética, questão até mesmo de vigilância, mas eu penso que de fora, que eu conheço aqui há 30 anos, meu pai foi criado aqui, e eu conheço os melhores advogados de fora. Interessante que quando a gente ia procurar alguém para pegar qualquer causa, não esqueço disso até hoje. Como é que esse homem é idolatrado aqui em Minas? Como é que a esposa, por estar fazendo também uma faculdade de juíza, mas antes dela se formar, ela já é considerada a melhor. Não vou citar não por questão de ética, talvez irmão não é possível, mas tem. Uma cidade pequena igual essa, com 700 mil habitantes. Interessante que eu vejo isso como uma idolatria, pastores, homens e mulheres de Deus. Vou falar porque talvez você me pergunte por que ele está citando isso. Porque foi algo diferenciado para que a igreja venha entender o que está acontecendo no meio do povo evangélico no mundo, nós estamos trazendo no mundo. A gente hoje em dia, obreiros da igreja de Deus, nós estamos tendo mais confiança no ser humano que no nosso próprio Deus. Prova isso, podemos provar isso dentro da Bíblia. Se eu fosse talvez indicar pastor Paulo, pastor Gisele, pastora Patrícia, não, você pode ir lá, pode procurar o fulano de tal, que a causa é pânico. Não tem jeito, você vai procurar. Se ele for bem recomendado, pastor Gisele, você vai procurar. Se ele for bem indicado, você vai procurar. Da mesma forma, o médico, quando escuta alguém falar, doutor fulano de tal é o melhor médico de Minas, de fora, querendo ou não, você pode chegar ali, você vai se entregar de corpo e alma para ele te cortar de cima e embaixo. Ainda mais se você ouvir falar que ele é um bom médico, um bom cirurgião, você querendo ou não, você vai se
o povo de Deus, pastor Paulo, pastor Gisiel, igreja de Deus, nesta noite, que nós estamos perdendo a total confiança no nosso Deus, que te deu toda a liberdade, está te dando todo o livre acesso, toda a oportunidade de poder nos refazir. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus nessa noite ele manda te dizer: permanece, ainda que alguém queira te afrontar, mas a sua confiança e a sua esperança tem que permanecer em Deus. De novo, ainda que alguém se levante contra você, mas a sua confiança está sobre a cabeça. Independente se o mar se levantar contra a tua vida, continua se levantar contra a tua vida e tentar te afrontar, mas a sua dinâmica, a sua intimidade, ela tem que permanecer. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Interessante que o salmista Davi, um jovem, nós vamos entrar muito nesse texto, talvez ele procurar, talvez ele perder, e talvez ele tomar muito tempo, meus irmãos, nessa noite. A coisa que eu aprendi, a gente nunca podemos jamais enfadar alguém, mas eu me lembro que quando este jovem, nós vamos entrar nisso, mas todo erro, todo delito, tudo que ele cometia de errado, ele já unido com Deus. Tudo que ele estava ciente que ele cometia de errado, mas aquele temor, aquela intimidade, aquela chama que ardia na tua alma, no teu coração, ele tinha total certeza, mesmo cometendo pequenos deslizes, erros e pecados, mas ele tinha total confiança que se ele se humilhasse, Deus de novo, Senhor, me perdoa porque eu errei. Ele sabia a intimidade que ele tinha com Deus, jamais aquela essência, aquela presença nunca deixou ele só. Ele sempre o acompanhava, porque ele não tinha perdido a intimidade com Deus, mesmo sabendo que ele estava cometendo erros, mas a sua intimidade, a sua esperança, a sua confiança. Teve várias oportunidades de matar a pessoa que era seu maior inimigo. Teve várias chances de cometer vários erros também, mas ele tinha uma confiança em Deus, e ele sabia que tudo que aquele homem lançava, até mesmo para tentar matar, tirar a própria vida, mas ele tinha total certeza: eu não vou pagar o mal com o mal, eu vou pagar o mal com o bem, porque a minha esperança, a minha total confiança, porque os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Eu queria que hoje em dia é mais fácil você se levantar para criticar, julgar, apedrejar, para você ir abraçar e apoiar. Sabe o que Deus me deu isso nessa noite? Talvez o pastor, esse irmão vai me, não vou nem convidar esse irmão, mas misericórdia. Temos que falar o que Deus manda, irmãos. Porque guarda a partir de hoje, véspera, o último dia de outubro, 1º de novembro, a partir de meia-noite, sai findando o ano. Se eu fosse perguntar nessa noite, quantas pessoas da tua família você perdeu? Não só por Covid, não, mas até mesmo depois que passou essa praga e passou o mundo. E até hoje o povo está perdendo essa essência. Não adianta falar porque está perdendo aquela total confiança, aquela intimidade linda que você sempre tinha com o papai e com Deus. Quando você ia lá para o seu cantinho, lá no seu quarto, lá para os seus aposentos, e você dobrava
ouvir. Você pode ter total convicção, confiança em Deus, porque a tendência do nosso Brasil, do nosso mundo, é piorar. E o que eu escuto hoje em dia, até mesmo o povo evangélico, que tem total confiança em Deus, vai melhorar. Eu nunca achei isso na Bíblia, igreja, pelo amor de Deus. Eu nunca ouvi falar de Gênesis e Apocalipse que existe melhora no Brasil do mundo. Pelo contrário, a tendência, meu pastor Paulo, o pastor Gisele, é piorar o mundo. E nós não podemos perder essa intimidade, essa essência que está dentro de você. Eu não sei hoje, feche os olhos nessa noite, em nome de Jesus, aqueles que puderem. Lembra de alguns tempos atrás, não foi muito longe não. Começa você a refletir, meditar você com você em Deus. Como é que a tua vida, a intimidade que você tinha lá no Deus aposento, quando você se prostrava mesmo, Senhor, até quando eu vou viver isso? Senhor, até quando eu vou enfrentar isso? Até mesmo lá dentro do teu lar, para você chegar, pastora Patrícia, pastor Paulo, pastor Gisiel, obreiros nesta noite, igreja do Senhor Jesus Cristo, para você chegar até onde você está, pode ter certeza, no seu joelho, muitas vezes eu calo de ficar deslocado, clamando e intercedendo, mas pode ter certeza que nunca vai ter perdido, não, sempre foi valorizado, porque Deus ouviu, atendeu, respondeu e manda te dizer: permanece, porque eu sou contigo, permaneça. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Agora, falar comigo, que hoje em dia nós não temos médico bom aqui, pastora Patrícia, de fora temos. Talvez como vários, alguns pastores, pastoras, irmãos, conhecem com certeza, mas é mais fácil. Eu e você, eu não estou querendo dizer que jamais, não é porque eu fui criado desde bebê na Assembleia de Deus, não estamos aqui citando rótulo, não, mas eu nunca me vi, porque eu estou aqui para minha intimidade com Deus é melhor que a sua, pelo contrário, talvez você como comestido, você com Deus, a tua intimidade com Deus, talvez pode estar muito mais além do caminho, mas uma coisa que eu tenho pedido a Deus: Senhor, eu posso enfrentar o processo que for, eu posso passar o que for, mas a tua essência, a tua presença, Deus, jamais, Senhor, jamais retira de mim, é a minha casa, é a minha confiança, a minha esperança. O meu Deus manda te dizer: meu filho e minha filha, eu vou te
Agora é triste quando você perde essa credibilidade, essa confiança no Deus agora que você se fez. Não podemos perder isso, em nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus nessa noite. Aquela sua essência, aquela sua intimidade, por mais que você pode ter falado comigo, não, mas a palavra tem que se cumprir, concordo, tem que se cumprir, isso é bíblico se cumprir, mas você não pode usar esse argumento, eu estou fraco espiritualmente, eu estou frio, não concordo com isso, igreja. Quem tem que fazer você voltar àquela intimidade, àquela essência linda, não, nem simplesmente depende de Deus, não, tem algo dentro de mim, de você, que depende simplesmente de sua coisa, a tua intimidade, a tua confiança, a tua esperança, e aquela essência ela não te abandonou. Eu e você podemos até perder sim, talvez uma confiança simples em Deus, mas quando aquela essência, aquela chama arde na tua alma, no teu peito, ela nunca te abandona, ela permanece aí dentro. Pode ter você para o povo. Olha como você está aqui hoje. Quantas pessoas receberam pela tua vida, ou outro com você, para você permanecer hoje onde você está, no posto onde você está, sem conhecer. Muita gente orou pela vida da irmã Patrícia, pastora Patrícia, perdão. Muita gente orou pela vida do pastor Paulo. Muitas pessoas oraram pela vida do pastor Gisele, sem conhecer. Aí ele está onde está hoje. Talvez pessoas que ele nem conhece, talvez que ele nunca ouviu falar, mas sempre receberam pela vida dele. Sempre tinha alguém orando lá pela vida dele, mesmo antes até mesmo dele estar sendo gerado lá no ventre da mãe dele. Mas já tinha alguém que chorava, já tinha alguém que clamava, que fazia propósito de jejuava. Senhor meu Deus, não sei, Pai, se eu talvez um dia eu vou te entregar, vou te apresentar, mas Deus, se for um homem, se for uma mulher, independente das circunstâncias, mas se for para te servir, ó Pai, que venha esse homem, venha essa mulher, vai ser o meu filho gerado aqui no meu ventre, mas Deus, se for Deus escolhido, melhor ainda, alguém que recebeu pela vida dele e da sua também, para que você hoje estivesse aqui. Pode ter certeza disso. Ninguém vem com certeza. Tem muitos que vêm por espontânea vontade. Tem muitos que vêm, mas com certeza, alguns anos atrás, recebeu vários convites, mas talvez não deu ele mesmo a oportunidade para estar aqui. Sempre quando passava na porta da igreja, isso acontece demais. Eu converso com várias pessoas na rua aí, amigos que estão afastados, que participam hoje em dia do mundo tráfico de droga aí, que eu te conheço. Não vou citar não por questão de ética, pastores, evangelistas, presbítero, diácono, missionários. Eu conheço um monte no meio da boca. E o que me dói, que o nosso Deus, eu discordo quando eu escuto alguns pregadores falando que Deus não depende de você, misericórdia. Como é que papai não vai depender se você não estivesse aqui fazendo a obra dele? Você acha que o Espírito de Deus não se entristece mesmo quando escuta um servo fugindo, uma serva de Deus falando isso? Se a pastora Patrícia está aqui, é porque Deus tem permitido. Se o pastor Paulo está aqui, é porque Deus tem permitido. Se o pastor Gisele está aqui, é porque Deus tem permitido. Se o diácono Ronaldo está aqui, é porque Deus tem permitido. Se o músico está aqui, é porque Deus tem permitido. E quando receberem trabalho comigo na tua vida, para que hoje você permanecesse, os que
está dentro de você mesmo, e você falar comigo, com a igreja, com o pastor Paulo, não estou idolatrando ninguém não, porque Deus está mandando dizer isso. Culto de libertação. E Deus sempre muda a história. E Deus essa semana me cobrava muito sobre esse texto. A credibilidade, a confiança em Deus está sendo deixada de lado. Isso é um fato real. Me prova isso. Quantas cadeiras ali, precisando de uma ovelha ali. Aí Deus te usa pela misericórdia e graça dele, vai lá abraçar e trazer para cá. Você mesmo vai começar a acreditar em Deus. Não acredito que essa confiança que eu tenho em Deus me fez trazer uma alma e botar aqui na igreja. Não estou tratando ninguém. Você foi lá e buscou. Aí veio alguém, a simples palavra pesada lançou aquela pessoa para o mundo. Quantas almas, pastores, pastora Patrícia, talvez você foi lá e lutou, obreiros e nessa noite lutou para botar aqui dentro. Isso foi você ver o crédito que você tem com Deus, a essência, a confiança que você tem em Deus. E para provar que Deus sempre foi contigo, eu vou usar o meu ungido, as minhas filhas, para lá forem buscar. Para eles verem a total utilidade, a confiança que eles têm em mim, no Deus a qual eles servem. E vou trazer aquela vida, e vou botar sentadinha ali, para ser cuidado, aquela ovelha. Aí vem uma abençoada e lança tudo. Aí todo o processo, todo o propósito, todo o jejum que você fez, você começa a refletir. Eu mesmo Deus começa a murmurar. Será que foi em vão? Não foi em vão da tua parte, não. Você lutou para ganhar e colocar para dentro. Aí vem alguém, talvez não aqui no ministério, talvez alguém de outro ministério, e matou aquela alma e jogou para fora. E eu costumo dizer que para a gente ganhar obreiros, a igreja nessa noite, é difícil. Mas para você jogar no mundo é a coisa mais fácil que tem. E quando você tem total confiança em Deus, aquela intimidade que você sempre teve, já parou para pensar nisso, irmãos? Já parou para refletir? Você mesmo se pergunta aí, você está no teu cantinho aí, aonde você está nessa noite? Senhor, eu me lembrei hoje como é que a minha vida contigo, como é que era. E eu tenho algo de fazer isso, eu costumo questionar com Deus. Está ali que me deixa mentir minha noiva. Tem dia que ela olha para mim e fala comigo assim, engraçado. Eu fico te olhando conversando às vezes com Deus. Só Deus sabe que eu já passei, eu e ela juntos. Então ela está dela, não está aqui que me deixa mentir. Enfrentamos algumas coisas juntos. E eu chorava na frente dela. Sempre que Deus permitiu mandar isso aqui hoje. Ela não me perguntou, por que você está chorando? Pastor Gisel, não é nada não. Eu aprendi isso com a minha mãe, ela tinha 38 anos. Nem tudo, pastor Patrícia, eu levo para ela. Por que você está chorando? Conversando com o Papai do Céu. Mas uma coisa que eu sempre fiz até hoje, eu posso perder tudo, mas a minha confiança, pastor Patrícia, a minha essência, a minha esperança, ela sempre vai permanecer, ela sempre vai continuar, independente da notícia que dizem, independente da afronta, independente do levante, porque nós temos que ter isso para te motivar, obreiros, a permanecer, para te motivar a continuar, para te motivar a vencer os dias maus, a qual está aí sendo preparado para me matar e para te matar. Que vai chegar um dia que eu e você vai demorar não, até para abrir a Bíblia. A gente fala que eu amo, né? A gente deseja. Vai chegar um dia que até para abrir a Bíblia, para você pegar. Falo isso, entrego o segredo de errar. Vai ser nessas horas que vão negar Jesus. O que você prefere, morrer ou continuar pregando? Aí nessa hora, todo respeito, fechei a Bíblia. É mais fácil, não estou dizendo que isso é para generalizar e ajudar, mas vai ser mais fácil. Muitos no meio evangélico no mundo
Não estamos citando rótulo, irmãos. Entenda bem, escuta bem isso em nome de Jesus. Mas vai chegar um ponto, pastores, igreja, que muitos vão negar Jesus nessa hora, porque se a sua confiança ela está focada, está permanecida, está total realmente, não, eu estou aqui de corpo e alma, independente se você vai me matar ou não, mas a palavra ela vai ser pregada, independente se você vai me matar ou não, mas o evangelho vai ser anunciado, independente se você vai me atingir ou não, mas o meu evangelho, meu amor, aquela tiranogueira que está em mim, ela vai permanecer, e eu jamais vou abandonar o barro e vou entregar aquilo que Deus me deu. A presença ela tem que permanecer dentro de você. Queria que aqueles levantassem a mão sem vergonha, sem condições de medo. Quem que aquele gênero foi afastado alguma vez? Isso não é vergonhoso não. Quem já se distanciou alguma vez da presença de Deus aqui? Isso não é vergonhoso não. Não é vergonhoso não, pastor. Sabe o que me deu um perdão? Sabe o que Deus me deu isso aqui nessa noite? Pode me observar, pastor. Mesmo aqueles que estavam lá fora, passando por esse mundo parado, mas entrega isso sem Deus chamar. Aquele demônio nunca deixa de sair. Pode observar isso. E uma coisa mais linda dentro da gente é quando a gente vai. Eu nunca me afastei, mas eu tenho experiência disso, porque eu venho da minha família. E todas as vezes que o meu irmão ia tentar fazer alguma coisa de errado, a primeira coisa que ele falava comigo: meu irmão, quando eu fui tentar fazer algo errado, eu senti o Espírito de Deus me tocando. Ele sentia isso, pastor. Para vocês verem, que mesmo quando aqueles se afastam da presença de Deus, mas aquele temor, pastor Patrícia, porque ele tinha alguém considerando pela tua vida, pastor. E aquele temor, que a essência nunca saiu do Senhor. A presença do Espírito Santo de Deus nunca abandonou. Por mais que a pessoa esteja lá comendo bolota de tudo, mas a essência, a presença de Deus, ele sempre permaneceu. E nesta noite, antes de retornar o microfone, eu gostaria de pedir permissão ao pastor Paulo, pastor Gesiel, meus irmãos, nessa noite, eu queria estar fazendo uma oração, pode ser? Quero estar convidando aqui na frente aqueles que talvez